Fala pessoal, tudo bem? Frater Magog por aqui e hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que vai tocar em alguns aí. Direto a gente recebe, quando eu abro perguntas, né? Magog, você tem um livro e tem um curso sobre Lilith, né? Então me diz uma coisa, homens podem cultuar Lilith? Magog, eu fiquei sabendo que só mulher e trans podem cultuar Lilith. Olha, assim, tô tendo que fazer esse vídeo porque realmente fiz uma live com o Zac, né, esses dias atrás. E olha, assim, foi uma live fantástica, foi um bate-papo muito descontraído, bem-humorado, né, como a gente sempre tenta manter. E falamos muito sobre Lilith, mas assim, aqui no meu perfil não tinha publicado nada, faz um tempo já. Eu tento me segurar, né, para não falar muita coisa. Mas assim, inevitavelmente eu tenho que falar por vezes. Bom, então vamos lá, pessoal. Existe um conto, tá? Uma história aí. Eu conto demais ela dentro de palestras, dentro de loja, né? Para algum aluno novo, né? De como surgem algumas coisas. Então eu vou resumir o conto, vou parafrasear, não vou falar como ele é exatamente, tá bom? Mas basicamente seria o seguinte: se diz que existia um grupo chinês, né, de meditação e que quando foram meditar, um gato não parava de miar, né, ficava miando. E aí um mestre pega e fala, olha, vai lá e amarra a boca do gato, né? Amarra a boca do gato, pelo menos durante o tempo da meditação. E aí eles amarram a boca do gato e vão para a meditação. E aí obtém sucesso. E aí o que vira? Depois daquilo ali, enquanto o mestre está ali, toda vez que eles vão meditar, eles vão lá e amarram a boca do gato. E o resultado, perfeito, porque fica em silêncio e o pessoal consegue meditar. Mas quando o mestre morre, a prática continua. Então o discípulo mais avançado mantém a boca do gato amarrada durante a meditação. Só que o tempo vai passando. Então, 50 anos depois, não tem mais ninguém daquela turma, porque os caras todos envelhecem e morrem. E o que acontece? A nova geração ouve o seguinte comentário: na meditação só se obtém sucesso se amarrar a boca de um gato. Observa como que algo do momento, da situação, se torna um fato quando não vai se estudando a fundo aquela prática. Então, quando eu digo, sou, como vocês já sabem aí, o Magog é isso, é aquilo, é o outro, porque eu venho e digo assim, cara, faço o básico. Quando a pessoa cita coisa, eu falo, você viu isso aonde? De onde surgiu isso daí? Qual que é a tua fonte? Onde você aprendeu? De que escola você veio? E a pessoa, às vezes, pode me dizer, Magog, eu simplesmente tive contato com a divindade e ela me falou. Magog, o próprio Satanás me falou. Eu não invalido. Por quê? Porque se a pessoa está dizendo, por que ela mentiria para mim, né? Só para ter fama? Só para ela realmente masturbar o seu próprio ego? Não, as pessoas não fazem isso, né? Não fazem. Então, enfim, eu dou ali seu crédito e digo, olha, entretanto, dentro da minha caminhada, dentro dos meus estudos, eu não encontrei essa referência. Então, se a divindade, se as forças te disseram isso, né, de repente segue seu caminho aí, tá certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, aqui, dentro da minha forma de trabalhar, dentro da minha forma de ensinar, eu costumo dizer o seguinte, para vocês entenderem, né? O cara vai aprender a Goetia Salomônica. Aí eu pego e digo pro cara, onde está a Goetia Salomônica? Ó, tá no Lemegeton, no Ars Goetia, um dos 5 livros do Lemegeton. Muito bem. Você já percebeu, eu perguntando, você já percebeu que os grimórios medievais, eles têm um viés, né, extremamente judaico-cristão, que é interessante você aprender o básico de Kabbalah ou de Cabala, os nomes divinos, os nomes dos anjos, a maneira de consagrar as suas armas mágicas, a baqueta, o selo, o dia, a hora. Sim, Magog, já peguei essa manha aí que você tanto fala. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Vamos chegar em Lilith. Cara, quando você vai estudar sobre Lilith, a primeira coisa que você se depara, o mais comum,
Eu não estou falando de religião comparada. Eu não estou falando de estudo das religiões. O mais comum é você ouvir falar de Lilith dentro da mitologia judaica. Então você vai lá e pega a história de Lilith como mulher rebelde que vai para o deserto e copula e tem os filhos demônios dela. Legal, tá? Muito bem. Até aí é uma mitologia retratando esse arquétipo, essa força, né? Onde uma mulher atua de determinada maneira, empoderada, que não se permite subjugar por um homem, tá bom? No caso, na mitologia, por não se deitar abaixo de Adão, né? E nasce a dócil Eva, enfim. Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu fiz toda essa abertura aqui? Para te dizer o seguinte: quando nós falamos de Lilith, é interessante, se você vai por esse viés aí, essa lenda que eu acabei de contar, você tem que aprender o básico da Kabbalah, você tem que aprender o básico da Kabbalah. Você tem que entender que o Kakodaimon, ou o demônio, ou o espírito atribuído à esfera de Malkuth, à esfera terrestre, é Lilith. E o pecado, o vício, o defeito dessa esfera, para se superar essa esfera, é o vício da inércia. Ou seja, o que gera nessa terra, nesse lugar que nós estamos aqui plasmados, encarnados? Qual que é o maior defeito? A preguiça, a inércia, a sensação de letargia, de nada agir. Então, para você vencer esse vício, vencer essa dificuldade, porque você só consegue dominar uma esfera depois que você sai dela. Você deve vencer estes elementos, tais como a preguiça, a letargia, a inércia de estar parado. Ou seja, entrar em ação. Magog, que doideira, por que você foi fazer esse rodeio? Muito simples, para que você compreenda que não é porque um palito de dente é um objeto muito simples, é fácil de fazer. Tenta catar uma árvore na rua e fazer virar um palito de dente. Entende? Então, muitas das vezes eu vejo pessoas comentando sobre Lilith porque ficou bom, né? Lilith é fácil para vender, né? Nós estamos numa era que tudo é empoderamento, tudo é ser fantástico, mas na realidade Lilith é isso também, mas não pode se reduzir toda essa força, essa força de uma usina hidrelétrica e jogá-la dentro de um potinho e dizer, ou atribuir a Lilith unicamente questões sexuais, de amarração, de adoçamentos, de dominação, e esquecer tudo que envolve empoderar-se, tomar o próprio poder, autoconfiança, brilho pessoal, né? Magnetismo. Entende? Então são vários elementos que você não pode pegar Lilith e jogar numa latinha e falar, Lilith representa um sexo desenfreado, é a deusa dos fornicários, ela é consorte de Samael e Asmodeus. Eu tive que respirar. Porque chega um momento em que, assim, como é distante, né, não tem como eu pôr a mão, mas assim, algumas coisas que irritam um pouco a gente, porque você vê que é falado de uma forma com um tom de autoridade, e normalmente por quem não entende merda nenhuma. Então, é um fato que Lilith, sim, ela pode ser um arquétipo que envolve sexualidade, porque ela é atribuído a ela as questões dos voos noturnos, é atribuído a ela os sonhos molhados, é atribuído a ela duas entidades de caráter totalmente teológico cristão, íncubos e súcubos, é atribuído a ela essas características. Mas eu pergunto aos senhores e senhoras, que divindade não foi atribuída feminina, não foi atribuída pela igreja como tentadora? Então para de ser burro, para de ser lento nas atribuições do personagem, da força arquetípica, na força mágica da coisa. Estar muito além disso. Então, se você
tem interesse em estudar um pouco mais com profundidade, conhecer um pouco mais desse arquétipo, dessa força, dessa deusa, desse demônio, o que você quiser atribuir, né? Ah, eu chamo gravidade de pão doce. Se você pular de um abismo, meu amigo, você caiu porque o pão doce te joga para baixo. Por quê? Porque não importa o nome que você dê, o interessante é a força como ela funciona. Deu para entender? Então, eu espero ter ajudado e eu tenho certeza aí que se você quiser aprender um pouco mais, pode aí de repente adquirir o meu livro aí, pegar o meu curso aí, meu áudio curso, é um cursinho simples, 4 horas e meia, né, você ouviu 10 minutos aqui, né? Imagina você ouvindo 4 horas e meia aqui do Frater Magog e tendo contato direto comigo aí para de repente montar seu altar, seu culto, seu pacto, sua aliança, seus trabalhos com ela. Se eu puder ajudar, com certeza ajudarei, tá bom? Pessoal, fico por aqui, amor é a lei, amor sob vontade.